todo mundo, porque se for pegar o nome de todo mundo, já acabou a palestra, né? Você tem que todo mundo ter um nome bem comprido, né? Você tem cara de ter nome comprido. Essa é a minha filha, né? Pode tirar. A Fernanda, pode tirar. E aí a gente foi convidado para conversar com vocês. Mas nessa conversa, o tema é o orgulho, né? Nós queremos partilhar mais do que só isso. Mas são orgulho, né? Na minha época, orgulho era de café, não. Mas essa é uma palavra que vem do inglês, de bullying, que quer dizer valentão. Eram aqueles que eram chamados de valentões. Não sei se tem algum valentão aqui. E a gente quer conversar um pouco sobre isso. Como é que isso tem prejudicado a nossa vida? Como é que isso está crescendo e cresce de uma forma assustadora no mundo, né? Esse tipo de violência. E invadiu as escolas, não faz parte apenas do ambiente escolar, mas ele invadiu as escolas de tal maneira que ela está dividida em grupos, em facções, em grupos violentos. E aí aconteceu tanta violência na escola, e um pouquinho fora da escola, que a gente diz fora da escola, na volta da escola. Né? No caminho para casa, desse percurso entre escola e casa, tem acontecido muita coisa. E aí a melhor maneira da gente minimizar isso, diminuir o impacto desse mal social, é a gente poder conversar. E aí eu vou abrir espaço depois para vocês fazerem perguntas, para vocês fazerem colocações, tá joia? Vocês prestam atenção em mim, depois eu presto atenção em vocês, depois a gente conversa sobre a melhor maneira da gente resolver esse problema. Pode ser? Alguém já me conhece aqui? A gente se conhece em outras formas, né? Nas lugares, nas igrejas, né? Quando a gente passa por ali, nas escolas, em comunidades, a gente tem feito muitas conversas, e isso nos permite conhecer muita gente. Eu mesmo, apesar de ser psicólogo, sou pastor da Igreja Batista, e aqui perto de vocês, ali no Taruman, hoje de manhã eu estava aqui com muita gente que é da igreja e que faz parte da minha escola. Inclusive alguns professores de vocês, o professor Gil, da aula de português aqui, o coordenador de vocês, o pastor Paulo Fontagueta. A gente conhece muita gente por aqui, e é muito bom para essa conversa com vocês. Vamos lá? Alguém já ouviu alguma palestra sobre esse tema? Já? Alguém já leu algum artigo, leu alguma coisa sobre isso? Olha. Alguém já viu no YouTube alguma palestra, ouviu? Bom, vocês vão poder me ajudar. Vamos poder me ajudar na palestra. Como a gente viu, essa é uma palavra que vem do inglês que significa valentão. E é o sentido voltado para violência dentro das escolas, dentro dos lares. Esse mal acontece não só no ambiente escolar, mas em qualquer grupo social, seja dentro da escola, seja dentro da família, seja entre os amigos, vizinhos, ambiente de trabalho. São vários lugares onde acontece esse tipo de violência. Está geralmente relacionado a alguns tipos de agressões. E a gente vai dividir em três: agressão física, verbal e moral. Querem repetir comigo? Para vocês não esquecerem? Quais são os tipos de agressões? Física, verbal e moral. Isso. Não é uma brincadeira, e geralmente começa como uma brincadeira, se parece como uma brincadeira, mas não é uma brincadeira só. Começa às vezes uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Então é um tipo de violência que é praticada repetidamente, que no geral tem o prazer de ver a outra pessoa sofrer, né? Ou se chatear. Às vezes a pessoa não sofre, porque no caso que a gente vai ver lá na questão física, mas a gente gosta de ver a pessoa se chatear. No Nordeste se chama aperrear a pessoa, né? Vou aperrear. Outros já vou bancar dele. Estou vendo isso? Já. Tem outro sentido, né? Aí eu vou perdoar, eu vou incomodar, as palavras são diversas no Brasil, mas tem um sentido de ver a outra pessoa ficar inquieta, ficar incomodada, ficar humilhada, diminuída, né? Reprimida, chateada com a gente, sofrer mesmo. Então tem esse sentido, praticamente. Então vamos pensar no sentido físico. Como é que essa agressão acontece?
simplesmente aquela pessoa que gosta de ver alguém menor, ou que acha que aquela pessoa é inferior a ele fisicamente, aí coloca carrinho, todo essa carinho. Então, quantas vezes ele vem aquela pessoa e vai colocar a perna para limpar, né? Gosta de derrubar aquela brincadeira de, fica atrás dele ali que eu vou empurrar. E aí um vem atrás, o outro vem na frente e empurra para ver a outra pessoa cair, se machucar. Acontece de, dentro do banheiro, tirar a roupa de alguém, né? Fazer isso faz. Mas com muito mais frequência do que vocês imaginam. E acontece em escolas, crianças pequenas, crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos, que chegam na escola, vão no banheiro de casa, mas na escola tem pavor de banheiro. Tem medo de entrar no banheiro e alguém fazer um ato de violência em cima do banheiro. Ele só vai no banheiro de volta quando chega em casa. Outras vezes são agredidas mesmo, levam cascudos, puxão de joelho, puxão de cabelo, socos. Então, atos mesmo de outros se juntam, juntam aquele ciclo de pessoas e colocam o outro no meio, um empurra daqui, outro empurra dali, outro chuta daqui, outro chuta dali. Então, vai gerando um tipo de agressão física mesmo, que a criança, ou adolescente, ou jovem, tem pavor de ir para aquele ambiente. Às vezes a escola que continua com a escola, tem pavor de ir para a escola porque ele sabe que vai ser humilhado, ele vai ser violentado fisicamente, vai ser agredido fisicamente. Então ele vai se ausentando. No geral, essas pessoas elas vão se isolando do seu sagrado. Elas vão ficando quietas, na hora do recreio, já não está brigando, não está jogando, ela fica quietinha com o celularzinho dela, ou fazendo um desenho, não que gosta de desenhar, ela fica celular. Então, mas é o medo de ir cá e sofrer algum tipo de agressão. Então, esse tipo de coisa acontece bastante. A gente está falando aí de pequenos atos físicos, tem coisas bem próximas. Você já viu na televisão, por exemplo, casos absurdos que a pessoa vai e leva uma arma nos Estados Unidos, especificamente. No Brasil já tem acontecido também. Chega porque elas ficam tão enfurecidas, tão reprimidas, tão angustiadas, com tanta raiva, que elas chegam na escola, pegam uma arma e vão metralhando quem está na frente, seja mãe, seja professor, seja quem for. Tem uma rap no Brasil, MC, ele fala que ele sofreu tanta violência na escola que ele não queria ir mais para a escola, o desejo dele era de ir para a escola matar todas as pessoas que agrediam ele fisicamente. Então, quando muita coisa tem acontecido na escola, a gente não sabe por quê. Mas começa com esses pequenos atos perigosos, que começam por uma brincadeira, mas que vão se repetindo e vão deixando a outra pessoa se sentindo muito mal. Outro tipo de agressão, agressão verbal. Às vezes a pessoa não agride fisicamente. Mas ele veio uma pessoa e diz assim, seu
você é isso. E ele verbalmente vai depreciando aquela pessoa de tal maneira que o indivíduo começa a acreditar que ele realmente não é nada, que ele não vale nada, que no grupo ele não é aceito, que no grupo ele não é amado, que no grupo ele não é querido, não é acessível ao grupo. Então ele vai acreditando nesse tipo de coisa que ele se deprime. As notas dele, no geral, vão regredindo, vão diminuindo, a vida social dele também. Então ele acontece muito isso nos dias de hoje, se deprimem, começam a chorar à toa, né? Ficam aquelas crianças que choram fácil. Em casa eles começam a não falar o que está acontecendo, até com medo de também serem rechaçados em casa. Apelidos, né? Não é um apelido assim, charmoso, gracioso, que a pessoa gosta de ser chamada pelo amigo íntimo, por alguém. Não é isso. Mas é aquele apelido que você dá um apelido, depois você compra aquele apelido dos outros, depois o apelido se torna coletivo e todo mundo começa a diminuir a pessoa através dos seus apelidos, né? E aí já a pessoa perde a identidade, ele nem sabe quem ele é, ele só pensa que ele é aquilo que o apelido disse que ele é. Então esse tipo de coisa também, se repetidas vezes, vão sendo colocadas para a pessoa, é uma prática do povo. Outra, palavrões, né? A prática da gente se comunicar, sem ser como a linguagem, onde eu tenho um vocabulário mais livre, mais vasto, onde eu me comunico normalmente com alguém, eu começo a conversar com aquela pessoa apenas com palavrão, né? Aí eu chamo a pessoa de palavrão, depois eu vou dando outro palavrão. Então os adjetivos pejorativos que a gente vai dando a essa pessoa com expressões chulas, né, depreciativas, é terrível. Às vezes eu fico preocupado, porque às vezes eu chego no meio de um grupo de adolescentes, de jovens, e digo assim, será que eu estou tão bem? Não é por causa da linguagem na gíria, mas são palavrões, as pessoas só conversam entre si com palavrões, né? E às vezes a gente fica até assim, sem jeito de. A gente é que fica com vergonha de dar aquela conversa, porque ela é tão desrespeituosa, digamos assim, ela é tão pouco respeitosa, que a gente fica com vergonha de dar. A gente até sai às vezes do lugar, senão a gente vai ficar chato conversando. Mas esse tipo de coisa permite que também o outro comece a se depreciar, se diminuir, né? E aí a gente vai se tratando de uma maneira muito agressiva, muito pejorativa, muito depreciativa, e isso também causa um mal social. Alguém aqui já ouviu isso? Ninguém aqui tem apelido, né? No geral, a fase de vocês, que é a da adolescência, vocês aí estão na fase dos 13 anos, 15 anos, 16, na adolescência, a gente tem uma coisa que é uma necessidade de se afirmar. A gente está numa busca de identidade, né? De estrutura da nossa personalidade. Então a gente está numa busca de definição da nossa sexualidade, de definição de quem nós queremos ser, de definição de quem nós somos. Então, nessa insegurança da nossa afirmação, nós nos afirmamos depreciando a outra pessoa. Então, eu acho que diminuindo o outro, eu me afirmo, né? Que agredindo o outro, eu me sinto mais forte. E essa é uma mentira, né? Quanto à afirmação da nossa personalidade, a gente vai ver a melhor maneira de resolver isso e de sermos pessoas bem equilibradas e bem estruturadas. A gente volta nessa ideia, trazendo esse contexto aí da psicologia da adolescência, vamos chamar assim. Outro tipo de agressão que a gente vê é a agressão moral. Como é seu nome? Larissa. Sabe o que significa Larissa? Não? Significa cheia de alegria. É o significado de Larissa. Então, digamos que alguém invente uma história da Larissa. Inventa lá uma história dela e começa a contar essa história para todo mundo.
coloca nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, né? Espalha um comentário sobre a vida dela. E aquilo fica tão parecendo verdade que causa um dano moral para a vida dela. Nós espalhamos uma fofoca, uma mentira, ou a gente ouviu alguém dizer e acreditou no que alguém disse e a gente já espalha. Quando a gente pensa que não, nós causamos um mal moral para a vida daquela pessoa, gerado pelo que a gente chama de fofoca, né? Das mentiras. Então, essas inverdades que a gente fala da pessoa, ou ressaltar uma característica que a gente entenda ser negativa daquela pessoa, e publicar, divulgar, tornar isso para o grupo, e fazer isso de uma forma pejorativa, agressiva, né? Discriminando. Ali a Larissa vai passando na vida e alguém repara. Aí o comentário vai correndo nela, Larissa, o que está acontecendo? Quando pensa que não, tem um grande comentário sobre a vida dela. Então esse tipo de dano moral, repetidas vezes, né, dentro do ambiente, é considerado bullying. E tem gente especialista nisso, né? Tem gente que na adolescência tem prazer em ficar criando fofoca das outras pessoas. A gente chama isso aí na psicologia de projeção, ou seja, eu tenho um grande defeito, não vejo esse defeito em mim, mas eu enxergo ele nas outras pessoas. E eu acabo dizendo que aquela pessoa tem uma característica que não é dela, na verdade ela é minha. E eu estou vendo isso só nas outras pessoas. Então a gente vai divulgando muitas inverdades, e isso prejudica, cria inimizade e várias outras coisas. No geral, assim acontece a prática em casa. Isso acontece também. Como é que acontece na sua casa? Vamos dar um exemplo aí. O pai diz lá para o menino: você não presta, cara. Você é um vagabundo. Você não vai dar nada. Você não tem futuro nenhum. Repete isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Xinga, né? Bate, agride. Ou a menina também, com a mãe, vice-versa. Geralmente enche a cara e fala um monte de coisa e vai repetindo isso. Isso também é uma prática que a pessoa se sente violentada, agredida em casa. Ela acaba acreditando nisso e ela vai trazer isso para onde? Os outros contextos da sua vida social. Assim como ela é agredida e violentada em casa, ela chega no outro grupo social e vai agredir e violentar também aqueles que fazem parte do seu ciclo social. É a forma como ela é tratada que acaba tratando as outras pessoas. Né? Às vezes na vizinhança. Mais do que vocês imaginam, hoje em dia, abuso sexual é alarmante. Né? Então, entre vizinhos, entre parentes, entre amigos, até entre irmãos mais velhos que violentam seus irmãos mais novos, agridem, né, através de abusos, e essas práticas do abuso, elas repetidas vezes vão gerar uma crise de identidade no adolescente, no pré-adolescente, na criança, e até na pessoa depois que se torna adulta, que ela precisa ser tratada com cuidado. Então, como é que a gente resolve? Se eu sofro bullying na minha casa, como é que eu vou resolver isso? Eu devo conversar com os meus pais. Se eu sofro dos meus irmãos, eu converso com os meus pais. Se eu sofro dos meus pais, eu tenho que abrir um jogo com eles. Como é que eu estou me sentindo? O que isso está me causando? Qual o mal que isso está me trazendo? E converso com eles. Não resolvendo, eu vou procurar outras pessoas que possam me ajudar. Pode ser um tio, uma tia, uma pessoa estruturada que tem a capacidade de me ouvir e me ajudar. Pode ser a minha professora ou professor da escola. Pode ser o meu coordenador ou coordenadora. Eu posso procurar essas pessoas para conversar sobre o que está acontecendo comigo. E eles poderem me ajudar. Não tenho medo de buscar ajuda. Às vezes ele diz assim: eu vou pedir ajuda, já vão prender meu pai, já vão prender meu irmão. Não é assim. Mas se vai resolver, vai se solucionar. Porque se não resolver, esse mal vai crescendo e vai gerando um problema pessoal e social maior. Se é entre vizinhos, amigos,
professores. Existem igrejas hoje que têm trabalhos de assistência, de amparo, de aconselhamento, de orientação, que eu também posso buscar ajuda nesses ambientes para resolver esse problema. E além de outros centros de apoio, como telefones, aí o 0800 da vida, que podem muito nos ajudar nessas horas. Na escola, se eu sofro isso, da mesma forma, eu vou conversar em casa, vou abrir o jogo do que está acontecendo, sem medo, sem vergonha, sem receio, vou procurar meu professor, minha professora, minha coordenação, e vou abrir o jogo, vou falar o que está acontecendo. Se a gente não falar, nunca vai ser resolvido o problema. Por que que muita gente não procura? Por exemplo, vocês vão dizer assim para mim, eu não pratico isso, mas deixe-me dizer, 10% do ambiente escolar pratica, 90% concorda, porque não faz nada. É o grupo que fica nisso, não se manifesta com medo de ser a próxima vítima, porque se eu falar, aí vão começar a falar, fazer comigo. Se eu disser alguma coisa, vão me bater, vão me agredir, vão me recriminar, vão me desprezar. Então, e às vezes até participa da brincadeira, indiretamente participa, para não